Oi, eu tô aqui pra te dizer que você é muito amada, muito amado de Deus. Ele tem grandes planos pra sua vida. Eu tenho certeza que muita gente já te falou a mesma coisa. Que Deus te ama, que Ele tem muitos planos pra sua vida, que Ele só quer que você se converta a Ele, que você aceite Jesus como seu único e suficiente Senhor da sua vida. Você deve estar cansado de ouvir isso. Às vezes você pensa, eles falam tanto isso, e até hoje a minha vida não mudou. O que Deus fez por mim? Mas sabe, o que essas pessoas te disseram? Olha, você às vezes só lembra que eles disseram que Deus é bom, que Ele quer o melhor para você, que Ele quer cuidar de você. Disso você lembra. Você lembra também que eles disseram que Deus tem muitas coisas boas para você, mas você se esquece do que eles disseram além disso. Além disso que eles falaram, eles também falaram que era necessário que vocês se convertam a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a porta. Ele é o caminho que leva o homem para o céu, e é através dele que vem as bênçãos. Deus é Pai, sim, mas Jesus, ele é o caminho. E a Bíblia fala que somente por Jesus nós poderemos chegar até Deus. Porque Jesus veio ao mundo como um sumo sacerdote. Ele veio para nos aproximar de Deus, porque estávamos como ovelhas desgarradas do caminho do Senhor. Estávamos enterrados em nossos pecados, em nossa cegueira espiritual. Então foi necessário que um justo, aquele que não houve pecado, foi necessário que ele descesse do céu para morrer por nós, para pagar os nossos pecados. Então, como eu falei, Jesus, ele é a porta. Então, não adianta você apenas ouvir o que nós dizemos para você, que Deus te ama, que quer mudar a sua vida, que tem muitas coisas para te abençoar. E você só focar nisso, mas você não foca no principal, que é aceitar Jesus, sabe? Esse é o primeiro passo. Se você quer ser abençoado ou abençoada, se você quer ser bem-sucedido ou bem-sucedida, se a sua vida tá ruim, se a sua vida tá um caos, se você tem vazio na alma, que é só tristeza, só angústia, não há alegria, e você busca essa tal alegria na bebida alcoólica e não acha, pode até, assim, ter uma alegria, porém momentânea. E você procura nas drogas, não tem aquela alegria momentânea. Depois passa e você sabe que aquilo não tá ali a sua alegria. No fundo, você sabe disso. Aí você procura na prostituição, né? E nada daqui do mundo vai suprir a sua necessidade, a necessidade da sua alma. Sabe por quê? Você não é desse mundo, então nada que há nesse mundo vai suprir a sua necessidade da sua alma, o vazio que está a sua alma. O que vai suprir é Deus, porque você veio de Deus, o seu espírito, o seu fôlego de vida veio de Deus. Não veio do mundo. Nossa carne, nosso corpo é do mundo. É do mundo e vai voltar pro pó. Vai ficar no mundo. Mas nosso espírito veio de Deus para subir para ele depois. E para isso, você precisa entrar pela porta que Jesus abriu, né? Ele abriu para nós a oportunidade de chegarmos até a Deus. É Jesus. Não há outro caminho. Por mais que você pense, todo caminho leva a Deus. Não é todo caminho que leva a Deus. Jesus é o único caminho. Você não vai encontrar na Bíblia em momento nenhum falando assim positivamente sobre adorar ou admirar ou amar ou idolatrar ou sabe outras imagens. Quando na Bíblia você encontra outras imagens falando sobre estátuas, sabe essas coisas, só vai encontrar Deus falando contra ela.
Por exemplo, muita gente já conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram ante a estátua que o rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, mandou fazer. Os três não se curvaram. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor mandou aquecer essa fogueira 7 vezes mais. Esse forno é fogueira, né? Um forno, né? Bem grande, né? 7 vezes mais para lançarem os três lá. Por quê que vocês acham que esses três não se curvaram? Porque eles sabem que só deve se curvar a Jesus e a Deus e ao Espírito Santo, que são três, mas são um só em união. A ninguém mais. Até porque o único que desceu do céu foi Jesus Cristo. Todos os outros nasceram aqui e morreram aqui. O que acontece é que quando a gente morre aqui, o nosso espírito volta para Deus, porque foi Deus que o deu. Quando a gente se converte a Jesus Cristo, né? Volta para Deus, morar no céu com Ele. Voltando ao assunto. Tá. Eles foram lançados na fornalha ardente. E aí, os caras que os lançaram lá dentro morreram só no calor, só por causa do vapor, eles morreram. E os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados lá dentro, não morreram. Sabe por quê? Deus livrou eles. E daí, nessa hora, o rei Nabucodonosor e todos ao redor viram que, junto com aqueles três, tinha um semelhante ao Filho de Deus. Entende? Quando as estátuas que as pessoas adoravam, idolatravam, amavam, eram citados na Bíblia, era só com Deus reprovando. Deus já falou muitas vezes na Bíblia, reprovando a adoração a essas imagens. Deus só quer adoração somente a Deus, e a Jesus e ao Espírito Santo. A mais ninguém. Entendeu? Até porque eu sei que tem gente que fala, eu não adoro imagem. Eu só admiro e amo, mas se você ora pela imagem, se você não culto a imagem, se você ora para algum santo te dar algo, você está cultuando essa imagem. Entende? E nosso culto ele tem que ser dado somente a Deus, o Criador dos céus e da terra, gente. Deus é o Criador de todas as coisas. Entendeu? É Ele que tem que ser adorado. Jesus foi quem morreu por nós na cruz. Ele também é Deus, porque Ele é Filho de Deus. Ele desceu do céu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu de novo. E está lá no céu de glória. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E os três têm o mesmo poder. Então só eles devem ser adorados, amados e louvados. E só a eles devemos orar. Porque se for orar por imagens, eles têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não ajuda. Não pode fazer nem bem e nem mal, porque só Deus tem esse poder, ninguém mais. Olha só o que está escrito em Salmos, capítulo 115. Adoração ao Deus verdadeiro. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprove. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor,
Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Deus tem muitas coisas para te dar bênçãos, milagres, vitórias e tudo que você precisa, paz, felicidade verdadeira. Deus quer te transformar de dentro para fora. Mas Ele só vai fazer isso a partir do momento que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e declarar, ó, para as pessoas, ó, eu aceito Jesus. Na igreja, você vai numa igreja evangélica, né? Que pregue a verdade segundo a Bíblia de Deus. Ó, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Estou declarando que eu aceito Jesus. Por que temos que declarar? Porque a Bíblia fala que aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai. Jesus falando na Bíblia, entendeu? Por isso que tem que declarar para todo mundo ver. Até porque o que está ligado na terra está ligado no céu. O que está desligado na terra está desligado no céu. Está escrito na Bíblia assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está escrito desse jeito, nessa ordem, porque é essa ordem que temos que seguir. Primeiro, buscar a Deus, aceitar Jesus de todo o coração, como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Eu já fiz isso, graças a Deus. Aí, você busca Ele, vai para a igreja, sabe? Cultua a Ele, dá o seu louvor a Deus, porque Ele é o único merecedor. Jesus, Deus e o Espírito Santo são os únicos merecedores de nosso louvor, oração, né? E adoração. Só eles podem fazer alguma coisa. E não precisamos buscar pedir para outras imagens. Mesmo que as imagens pudessem fazer alguma coisa, para quê? Para que eu vou pedir para a imagem se Deus nos deu a abertura para poder falar com Ele assim, ó? É só fechar os olhos e falar com Deus, que Ele está sempre nos vendo e esperando, aliás, esperando que nós falemos com Ele. Agora você imagina, um Deus todo-poderoso, santo, sabe? Deus querendo que a gente fale com Ele, esperando, Ele espera, gente. Ele torce para que a gente ore, que a gente lê a Bíblia, para a gente poder alimentar nosso espírito, para Deus poder nos preparar para ir para o céu. E também porque Ele quer ter intimidade com a gente. Sabe o que é isso? Comunhão, intimidade conosco, sabe? Ele quer se revelar a nós, mas ele precisa que a gente busque a Ele, porque Ele é Deus, mas Ele não tem controle sobre nossas ações, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então, a partir do momento que Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher, Ele não tem controle sobre as nossas ações. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos o controle de escolher se deixa Ele entrar na nossa vida ou não. Somos nós e não Ele. Ele tem poder de nos ajudar a partir do momento que a gente deixa Ele entrar na nossa vida, que a gente coloque Ele em primeiro lugar em nossa vida. A partir do momento que você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e falar assim: Jesus, entra na minha vida, faça morada, escreve meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados e faça a sua vontade na minha vida. A partir desse momento, Jesus vai fazer uma mudança na sua vida. Mas é gradualmente. Você já vai sentir no primeiro momento, você já vai sentir paz, alegria que você nunca experimentou. Se você nunca aceitou Jesus antes, você vai experimentar uma paz, uma alegria que você nunca experimentou. Mas se você já aceitou Jesus, se você já se converteu a Jesus, mas desviou, você vai relembrar como é essa paz maravilhosa, essa alegria maravilhosa, essa certeza que você tem Jesus na sua vida, que você tem a salvação, sabe? É muito bom. Então, aceite Jesus
A partir daí, tudo que a gente falou, tudo que a gente te falou, vai se cumprir. A partir desse momento que você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e começar a seguir, a ir para a igreja, Deus vai cumprir tudo aquilo que a gente falou, que nós pregadores, que nós evangelistas, missionários, te falamos. Nós já não dissemos que Ele vai te abençoar, que você vai ser feliz, Deus vai mudar a sua vida, que vai te dar uma vida e vida com abundância. Nós não falamos isso, que Ele vai te abençoar e que você vai ser feliz, não vai ter vazio, você não vai ter mais medo, você vai ter confiança, alegria, paz. Não foi? Tudo isso vai acontecer e muito mais, porque a Bíblia fala que o que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração, Deus tem para nós coisas que a gente nem imagina e que Deus tem reservado para aqueles que o temem e fazem a sua vontade. E a vontade de Deus agora é que você se converta a Ele, que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e comece a caminhar no caminho dele, no centro da vontade dele, indo para a igreja, sabe, cultuando Ele, orando, lendo a Bíblia. Deus ama quando você ora, quando você conversa. Orar, Deus é conversar, se abrir, conversar com Ele. Ele ama quando você lê a Bíblia e aprende sobre Ele. Aprende as coisas que Ele quer para sua vida e as coisas que Ele tem para sua vida através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Tá bom? É isso que eu te peço, é isso que eu tenho para te dizer. Não adianta a pessoa reclamar porque não recebeu as coisas que foi falado, se ela não der o passo que foi falado. Tá bom? Então é isso. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. E eu espero poder te ver no céu. Tá bom? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Espero poder te ver no céu. Glória a Deus. Fica com Deus.